Seguindo minha explicação aqui, eu até catei na internet aqui, demorei um tempinho para achar, mas achei uma fotinho da tocha. Estão vendo ali? É um troço meio. E aqui dá bem para ver aqui, o emissor de radiofrequência, esses anéis aqui, ó, certo? Aqui vem a parte onde é jogado o argônio aqui. O argônio tem uma resistência muito grande de cruzar isso aqui gera um aquecimento muito grande. Até que a parte mais quente aqui dessa tocha aqui é essa região aqui, ó. E aí depois ele vai diminuindo a temperatura dele. Aí lá no final ele já pega os elétrons de volta e vai embora, entendeu? Mas nessa parte luminosa aqui da tocha, aqui a gente tem o argônio sem o elétron dele. Imagina, argônio é um gás nobre, né? É isso, então essa é a situação da coisa, né? É um troço bruto, né? Mais bruto que a chama, beleza? Então, e gasta bastante argônio isso aqui. Uma coisa que encarece bastante a manutenção, né? O uso do aparelho. Aqui eu botei aqui o consumo mais ou menos de argônio, né? De 5 a 20 litros por minuto, né? Nem sei o preço do argônio, mas é de se espantar, quando a gente bota no papel o preço que é 1 hora de aparelho aí. Eu devia ter... não vou fazer isso aí agora. Mas se alguém ficar interessado aí, procura o preço do argônio aí e coloca aí. E vocês vão ver, né, o absurdo que é em valor. Um absurdo, mas é um valor bem alto, assim, 1 hora de funcionamento desse aparelho aqui, né? O cara passar uma tarde e não ser produtivo em nada é bem complicado. Uma tarde com o aparelho ligado e não conseguiu tirar conclusão nenhuma. Tá, e aqui então, só para terminar, esqueci de falar, né, que é gerado o argônio e a amostra é jogada direto, assim, naquela tocha ali, né? Então a amostra normalmente ela é transferida até aqui por aquelas bombas peristálticas, né, como eu já mostrei antes. E aí, mesmo, ó, por isso que eu digo que é muita coisa isso aqui. Além de eu não ter trabalhado esse negócio aqui, já tenho uma dificuldade maior, né, por não ter experiência de meter a mão na massa do troço. Mas aqui, além de ter esse tipo existem 3 tipos de fazer o plasma. Esse aqui, se é o mais popular, mesmo ele ainda tem 2 tipos de tocha, né? Então, a mais comum é essa daqui, que a tocha fica de pé, assim. Mas também tem uma possibilidade de ficar com uma tocha deitada. Eu não sei nem se aquela foto que eu mostrei para vocês não é de um aparelho desse tipo. Eu não sei se a foto que está deitada, isso eu não sei dizer, né? Eu acho até que eu acho que essa foto aqui ela tá deitada. Aliás, eu acho que isso aqui ele é um desses aqui, ó. Que o caminho óptico é nesse caminho aqui, ó. Eu acho que é só a foto que botaram deitada, eu acho. Não chega a ser um desses aqui, tá? Mas tem essa possibilidade, a posição da tocha transversal, né? O caminho óptico fica nesse sentido, ou longitudinal. Nesse caso aqui o caminho óptico fica nesse sentido aqui, ó. O caminho óptico estando nesse sentido, já deu para ver na foto que a tocha ela é bem mais comprida do que larga. Então isso aqui é bom porque aumenta o caminho óptico. Tem mais possibilidade de átomos absorverem, devolver e emitir luz, né? Então seria mais sensível esse tipo de aparelho. Mas como essa tocha aqui ela não fica paradinha que nem na foto, né? Ela dá uma tremidinha aqui para cima ou para baixo, então isso vai mudar o caminho óptico. Imagina, isso aqui está funcionando a lei de Beer aqui. E a lei de Beer, o B lá da lei de Beer é a distância do caminho óptico. Então a gente não pode ter... Se numa análise fica mudando o caminho óptico, a gente está alterando a lei de Beer. E lembrem, quando a gente usa a espectrofotometria, a gente, na lei de Beer, que é igual a absortividade molar lá, ela é a mesma para o átomo ali, né? Está naquela condição ali. O caminho óptico é o mesmo. O que então a lei de Beer, a gente trabalha com o quanto absorveu de luz, depois o quanto que emitiu também, né? E aqui não, isso aqui, se a gente começar a mexer no caminho óptico, isso vai mexer no nosso resultado, né? Então, não é muito interessante, digamos assim, nesse caso, esse tipo de tocha, né? De forma longitudinal, certo? Aqui eu catei um desenho, né? Dá uma possibilidade do aparelho, como eu digo, o aparelho de emissão atômica por plasma não é muito popular, mas dos que existem, esse aqui que é o popular, o ICP-OES, que a sigla dele é em inglês e todo mundo fala o nome dele em inglês mesmo, né? A sigla em inglês, que é plasma indutivamente acoplado, né? E na espectroscopia de emissão óptica, certo?
Existe, eu nem vou botar no meu material aqui, porque eu vou deixar para explicar isso aí mais lá no final. Existe o ICP acoplado com o massa, que também é bem interessante e também muita gente tem esse aparelho aí, não tanto quanto esse. Então os dois já, né? Então esse outro eu vou deixar para explicar depois lá, o massa, né, como é que funciona. Mas por hora aqui já é bem tranquilo entender esse daqui. O que muda assim do que a gente aprendeu? Muda que a gente vai ter que gerar um plasma, né? Para gerar o plasma a gente vai ter que usar argônio. Esse argônio ele passa por uma célula de nebulização muito parecida, né? A lógica dela é a mesma lá da absorção atômica, né? Criar um spray com a amostra. E aqui é jogado a amostra aqui com uma bomba peristáltica. Então a gente tem a amostra na forma líquida, entra no aparelho na forma líquida, uma bombinha peristáltica lança a amostra no nebulizador e aqui a amostra nebulizada é jogada aqui lá no plasma. E o argônio, parte do argônio vem para o nebulizador para ajudar nesse processo, mas como consome bastante argônio já vai direto lá, só para manter existindo a tocha lá, né? Então tem esse detalhezinho aí. E aí aqui tem aquele gerador de radiofrequência, que é o que faz criar a tocha, né? O argônio e a radiofrequência. E aqui as amostras vão chegar aqui nessa temperatura bem alta, vão ser atomizadas, vão sofrer excitação, e aí quando a excitação os elétrons voltarem para a órbita original, essa luz é devolvida, e aí tem um fotodiodo aqui, que aí é o aparelho já, né? É aquela parte óptica lá que a gente aprendeu. Então isso aqui, daqui em diante a gente já sabe como é que é, entenderam? Então é isso, então por essa imagem aqui não parece tão difícil, né? De fato não é tão difícil assim. O problema é que existem muitas possibilidades dentro desse aparelho. Esse que é o problema, muita possibilidade, né? Não é só essa aqui, essa é a mais popular, entenderam? Esse aparelho aqui, inclusive eu catei ele, né? Outras possibilidades são tão bruxas que tu não acha nem foto na internet. Esse aí eu catei uma foto, não é tantas que tem, mas eu achei bem legal aqui. Tá aqui uma fotinha no aparelho aqui, ó. Me lembro que na época que eu conheci ele, era muito maior que esse aí. O primeiro que eu vi era muito maior que esse. Era um trambolho. Eu me lembro até hoje, ele ia até o chão. Ele nem ficava em cima da bancada. O aparelho ele ia até o chão, assim. Ele era parecia um armário. Ah, e a coisa vai evoluindo. Isso aqui deve ser bem mais moderna, né? Ali a bombinha peristáltica já vem no próprio aparelho, ó. Que nem no absorção atômica lá com geração de hidreto, né? Então aqui já está uma célula, a câmerazinha de nebulização, acho que até devido, até para ver, eu acho ali, ó, né? Até para dar uma manutençãozinha nela depois, de certo, né? Uma pena esse aqui, eu nunca meti minhas mãozinhas nele, né? Então eu não posso dar muitos detalhes das coisas. E então aqui só para vocês verem aí, né? Mas vamos seguir adiante aqui na explicação. O que eu vou mostrar para vocês aqui, que é mais que falta eu mostrar, né? Aqui é a introdução da amostra, então vocês viram lá que ela pode vir pelos nebulizadores, né? Bombinha peristáltica, bem barbada, bem fácil. Mas eu já achei na internet umas coisas bem engenhosas, assim, de outros jeitos, bem diferentes de colocar a amostra lá na tocha. Um jeito é usar até a tecnologia do forno de grafite e criar uma câmarazinha que quando a amostra for atomizada aqui, né? Essa amostra for atomizada, esses vapores da amostra atomizada é que vão chegar até o ICP, certo? Então é toda uma engenhosidade assim, né? Então é claro que isso aqui é só por curiosidade que eu estou mostrando para vocês, né? Mas vejam o quão rico é essa técnica aqui também, né? Pode misturar muitas coisas assim e criar coisas diferentes. Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês terem uma noção da temperatura, né? Já expliquei um pouco como é que é criado a tocha a tocha de argônio ali, né, que é o plasma. E nessa parte onde a resistitividade é máxima aqui, é a parte mais quente da tocha, né? Isso aqui chega a bater 10.000 Kelvin. Imagina aqui. Claro que o caminho óptico ele geralmente é aqui assim, ó. Mais ou menos, né, não é bem aqui, o caminho óptico não é no meio da radiofrequência, né? O caminho óptico já é mais ou menos por aqui assim. Vai pegar entre 8 e 6 mil Kelvin, né? Se a gente pensar em 6.000 Kelvin, diminui 2.700, dá 5.700 e tantos graus. É quase, e aí também, eu acho que acho que o caminho óptico ele fica mais ou menos aqui assim, entre o 8 e o 6, né? Tranquilamente dá pra gente dizer que
o plasma aqui, né, indutivamente acoplado, esse plasma aqui é 2 vezes mais quente que aquela chama feita com óxido nitroso. Tranquilamente podemos afirmar isso. 2 vezes, ou até um pouquinho mais. No mínimo 2 vezes. No mínimo, né? 2 vezes, porque o caminho óptico não é no biquinho aqui que está a 6.000, né? O caminho óptico é bem por aqui assim, certo? Então, só para você ter uma ideia aí da temperatura, né? O dobro da chama mais quente que tu consegue fazer numa absorção atômica. Vamos seguir adiante aqui. Aqui eu botei, né? Claro, eu botei aqui, chegou até 3 vezes mais quente. Mas 3 vezes lá em cima, né? Eu forcei a amizade aqui. Mas é isso, é mais de 2, né? Acho que para bater 3 vezes tinha que pegar lá embaixo, lá. Na prática acho que não chega a isso, né? Eu dei uma exageradinha aqui. Aqui também, uma coisa bem importante que eu até anotei aqui, né? Que a gente não tem muito problema com ionização, né? Porque lembrem que eu falava assim, até posso voltar na tela anterior aqui. Lembrem que eu falava que lá na chama uma coisa bem complicada é usar a chama muito quente, porque aí além de promover o elétron do átomo para uma órbita bem energética, a gente pode acabar dando muita energia e o elétron vai embora do átomo. Imagina então, como é que pode na emissão atômica usando plasma a gente não ter problema com ionização? Imagina, a gente usa uma tocha que tem temperatura até um pouquinho mais que o dobro da chama mais quente lá da fissão atômica. Se lá a gente tinha problema com ionização, imagina que aqui deveria ser horrível o problema com ionização, né? Não tem. Por que não tem? Porque aqui tem um detalhe que inclusive eu até já expliquei ele, eu nem vou voltar lá na absorção atômica. Mas lembrem que lá na absorção atômica eu não expliquei o que a gente fazia quando a gente tinha problema de ionização. A gente jogava um elemento que se ionizava mais fácil. Então ele se ionizava bastante, produzia bastante elétrons no meio, lá no meio da chama, e aqueles elétrons acabavam deslocando o equilíbrio para o lado oposto do elemento que ia se ionizar, né? Pois então, o que é o plasma? O plasma já não é o argônio que perdeu um elétron. Então toda essa região de plasma aqui, isso aqui é se a gente na ligação metálica a gente diz que é o mar de elétrons, né? Aqui também é, entenderam? Isso aqui é o mar de elétron. Tem um monte de elétron aqui sem o átomo para hospedar lá, entenderam? Então isso aqui está rico em elétron, riquíssimo em elétron. Por esse detalhe, é que a gente tem muito pouco problema com ionização do analito aqui. Porque o analito ele absorve energia, promove o elétron, mas o elétron nem consegue sair pela quantidade enorme de elétrons que já tem naquele ambiente ali, que é o plasma, né? Entenderam? Então, esse é um detalhe bem interessante. E aqui também, obviamente, que o processo de atomização ali é um meio inerte, né? Nada aguenta aquela temperatura ali, deu o dobro de uma chama de absorção atômica. Então, a gente não tem esse problema de criação de cristalzinhos que vão atrapalhar. Então, aquele problemaiada lá, esqueçam, né? Nesse quesito aí não tem, é muito quente o plasma, certo? Aqui, só para vocês verem, eu não me lembro se eu tirei isso aqui do Harris ou do School, não me lembro, mas aqui eu achei aqui como é que se faz a fonte de plasma com corrente contínua, né? É corrente contínua, né, pessoal? Não é alternada, tem que vir alternada da rua, transformar para contínua, e deve ser eu não acho, tá aqui, ó, 14 ampere. Imagina, isso aqui o cara morre, é bem perigoso, eu acho isso aqui, né? É muita corrente, deve ser uma diferença de potencial enorme para conseguir fazer o argônio virar plasma, e aí depois ele na forma de plasma, é claro que ele conduz corrente elétrica. Então a gente tem uma corrente elétrica entre o cátodo e o ânodo, né? O cátodo, que é rico em elétrons, vai migrar para os ânodos aqui, e a gente tem corrente elétrica durante esse plasma aqui. E aqui também vai chegar lá nos seus 10.000 Kelvin, né? Forma o plasma igual. Só que eu não sei, não imagino que não é muito popular isso daqui, né? Por alguns motivos. Eu imagino que isso aqui deve gastar muita energia elétrica. Eu imagino, né? Talvez esteja errado. E também imagino isso aqui uma coisa bem perigosa, assim, né? Bem perigosa esse jeito aqui. Aquele gerar plasma com radiofrequência, é claro, o perigoso lá é a temperatura, os 10.000 Kelvin lá. Lá o perigoso era isso, mas aquela radiofrequência lá, por exemplo, não tem tanto perigo assim, né? É possível até gerar plasma em temperatura baixa, assim, né? Dependendo, assim, das condições. Só que, como é que eu vou dizer? Eu acho, né? Aí um chutômetro meu, que esse tipo aqui é um jeito mais bruto, assim, de fazer
Opa, estourou o tempo aqui.